Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Diálogos Filosóficos de Platão. A República, livro 2. Em que outros princípios, então, nos basearemos para preferir a justiça e não a extrema injustiça, se é bastante escondermos esta sob aparência enganadora, para que tanto da parte dos deuses como da parte dos homens, tudo nos corra segundo nossos desejos, assim em vida como depois de mortos, de acordo com a opinião dos grandes e dos pequenos. Depois do que ficou dito, Sócrates, como será possível decidir-se a cultuar a justiça quem dispuser de algum vigor da alma ou do corpo, ou de qualquer superioridade conferida, pela riqueza ou pela origem, em vez de rir quando ouve alguém elogiá-la? Sim, até mesmo quem pode demonstrar a falsidade do que dissemos e esteja plenamente convencido da superioridade da justiça, desculpa os delinquentes e não se zanga com eles. Sabe perfeitamente que, com exceção de quem for dotado de capacidade divina para sentir aversão à injustiça, ou se tenha tornado esclarecido pelo conhecimento, ninguém é voluntariamente justo e só condena a injustiça por pusilanimidade ou velhice ou qualquer outra debilidade, isto é, pela própria incapacidade de praticá-la. É mais do que claro, mal alcança qualquer pessoa o poder, imediatamente torna-se injusto, na medida das oportunidades que se lhe oferecem, e tudo isso não tem outra causa além da que deu origem à discussão que eu e Glauto travamos contigo, Sócrates, para dizer-te: meu admirável amigo, todos vós que vos apresentais como paladinos da justiça, desde os heróis da antiguidade, cujos escritos nos foram transmitidos, até os homens de nossos dias, ninguém condenou até hoje a injustiça ou fez o elogio da justiça, a não ser por causa da reputação, das honrarias e dos benefícios dela decorrentes. Mas a maneira por que atua a justiça ou a injustiça na alma em que se encontrem, graças à virtude própria, sem que os deuses e os homens o saibam. Ninguém ainda, nem em verso nem em prosa, fez a demonstração convincente de que uma é o maior mal que a alma possa ter em si mesma, e a outra, a justiça, o maior bem. Se assim nos tivesseis falado do começo e procurado desde a infância convencer-nos de semelhante verdade, não teríamos precisão de nos vigiarmos reciprocamente para não cometermos injustiça, pois cada um seria o melhor guarda de si mesmo, por meio de, com a prática de alguma maldade, agasalhar o mal maior. Tudo isso, Sócrates, e muito mais ainda, certamente, Trasímaco e outros poderiam dizer a respeito da justiça e da injustiça, modificando, a meu parecer, por maneira imprópria, a natureza de ambos. Eu, porém, não vejo necessidade de ocultar-te ter sido apenas o desejo de ouvir-te desenvolver a tese contrária que me levou a expressar-me com toda essa veemência. Assim, não te limites a mostrar-nos em tua exposição que a justiça é superior à injustiça. Porém, como atua cada uma delas na alma dos homens, para que em si mesmas uma seja boa e a outra má, ponhamos de lado a reputação, conforme Glauco recomendou, porque se não despojares ambas as partes da verdadeira reputação e acrescentares a falsa, diremos que não elogias a justiça nem censuras a injustiça, senão sua aparência, e que nos aconselhas a praticar a ocultas a injustiça
e estás de acordo com Trasímaco em considerar a justiça um bem estranho, a saber, a vantagem do mais forte, vindo a ser a injustiça útil e vantajosa para si mesma, conquanto nociva para o mais fraco, uma vez que admitiste ser a justiça um dos maiores bens, cuja posse é desejada tanto pelo que dela decorre, como e principalmente por ela mesma, como a vista, o ouvido, a razão, a saúde e os demais bens que são operantes por sua própria natureza, não pela opinião que os homens fazem deles. Então, elogia também na justiça o que nela é de vantagem para o seu possuidor, e na injustiça o que nele prejudica. Deixa ao cuidado de terceiros o elogio das recompensas e da opinião. Na boca de outras pessoas, eu ainda poderia tolerar essa maneira de elogiar a justiça ou de reprovar a injustiça, em que são exaltados ou condenados o prestígio ou as vantagens de uma e de outra. Porém, de ti, que dedicaste a vida exclusivamente ao estudo dessa em questão, espero coisa muito diferente, a menos que decidas o contrário. Não te limites, portanto, a declarar que a justiça é superior à injustiça, mas mostra-nos como cada uma atua por si mesma no seu possuidor, e o que faz de uma um bem e de outra um mal, quer seja vista ou não seja pelos deuses e pelos homens. Ouvindo-os, admirador como sempre fora da natureza de Glauco e de Admanto, fiquei satisfeitíssimo e lhes falei. Tinha todo o direito, filhos daquele varão, o apaixonado de Glauco, de iniciar deste modo a élegia em que exalta vossos feitos na batalha de Mégara. Ó filhos de Aristão, raça divina de um ilustre genearca! A meu parecer, amigos, é muito justo o elogio. Forçoso é que vos tenha tocado algum influxo divino, para não ficar desconvencidos da superioridade da injustiça sobre a justiça, depois de falardes a seu respeito como o fizestes. Minha impressão é de que o não estais. Deduzo isso do vosso caráter, pois só pelos discursos de agora teria de mostrar-me um tanto desconfiado. Porém, quanto mais acredito em vós, tanto maior é a dificuldade em que me vejo para tomar qualquer resolução. O fato é que não sei como sair em socorro da justiça, pois não me considero à altura de semelhante missão, e a prova é que não vos satisfez, conforme me pareceu o que eu disse a Trasímaco, para demonstrar que a justiça era superior à injustiça. Por outro lado, não me é possível deixar de defendê-la. Receio que seja impiedade desanimar quando a atacam na minha presença e não sair em sua defesa enquanto dispuser de algum alento e estiver em condições de falar. O melhor partido, portanto, será socorrê-la, como me for possível. Glauco e os demais circunstantes insistiram comigo para que a defendesse de qualquer jeito e não deixasse morrer a discussão, porém estudasse ambas, a justiça e a injustiça em sua essência, e dissesse o que há de verdade a respeito das vantagens de uma e de outra. Falei-lhes então como de fato pensava, não ser nada fácil a investigação que nos propunhamos, e que esse estudo, a meu parecer, exigia vista penetrante, uma vez que não somos suficientemente idôneos, lhes disse, para levar avante uma investigação nessa base. Proponho procedermos como alguém a quem mandassem ler de longe letras pequeninas e ocorresse a outra pessoa que havia algures letras iguais àquelas,
porém em caracteres maiores e numa superfície mais larga. Seria resolução felicíssima começar a leitura por estas e depois passar para as menores, para ver se eram realmente iguais. Muito bem, disse Admanto, mas que relação descobres entre isso, Sócrates, e o problema da justiça? Vou dizer-te, repliquei. A justiça pode referir-se tanto a um indivíduo como a uma cidade inteira. Perfeitamente, respondeu. E não é maior a cidade do que o indivíduo? Maior, disse. Sendo assim, é possível haver, no que é de dimensões mais amplas, uma justiça maior e mais fácil de conhecer. Caso estejais de acordo, investiguemos de início como é a justiça na cidade, para depois a estudarmos nos indivíduos, quando então compararemos os traços fundamentais do maior conceito com as formas mais pequenas. A ideia se me afigura excelente, respondeu. E então, perguntei, no caso de acompanharmos em pensamento a formação de uma cidade, não assistiremos no mesmo passo ao processo do nascimento da justiça e da injustiça? É possível, respondeu. E uma vez nesse ponto, não haverá probabilidade de encontrarmos facilmente o que estamos procurando? Muito mais facilmente, respondeu. E achas de bom aviso tentar a experiência? Parece-me que o trabalho não vai ser pequeno. Reflete bem. Já refleti, disse Admanto. Não mudes de resolução. Segundo o meu modo de pensar, principiei. Forma-se uma cidade quando nenhum de nós se basta a si mesmo e necessita de muitas coisas. Ou admites outra causa para nascimento de cidades? De forma alguma, disse. Assim, quando um indivíduo chama outro para ajudá-lo em algum empreendimento, e mais um terceiro para outra precisão. Desse modo, por serem múltiplas as necessidades de cada um, vários indivíduos se reúnem no mesmo local para reciprocamente se auxiliarem. Damos o nome de cidade a semelhante ajuntamento, não é verdade? Perfeitamente. Mas alguém só entrega alguma coisa a quem quer que seja, no caso de ter o que dar ou de receber também algo de que espera ao ferir alguma coisa. Isso mesmo. Muito bem, lhe disse. Façamos então surgir em pensamento uma cidade desde o seu começo. Em sua origem, ao que parece, estão nossas necessidades. Que mais poderia ser? Mas a primeira e maior necessidade é encontrar alimentos, base imprescindível da existência e da vida. Sem dúvida nenhuma. A segunda é a moradia, a terceira, vestes e coisas semelhantes. Isso mesmo. Vejamos agora, continuei, de que modo a cidade se arranjará para suprir tantas necessidades. Alguém não terá de ser lavrado, um outro pedreiro e um terceiro tecelão, e não será bom acrescentarmos a esses um sapateiro ou mais algum artesão para outras necessidades do corpo? Perfeitamente. Sendo assim, a cidade mais rudimentar deverá constar no mínimo de 4 ou 5 pessoas. Parece que sim. E então, deverá cada um pôr à disposição dos demais o resultado do seu trabalho, como o lavrador que, sendo um somente, produzirá alimento para 4.
gastando 4 vezes mais tempo no esforço de assegurar a alimentação dos outros, ou de preferência, sem preocupar-se com estes. Só cuidará de obter para si mesmo 1/4 desse alimento, na 4ª parte do tempo, empregando as outras 3 partes na construção de sua casa, ou no preparo de vestes e de sapatos, sem se incomodar de trabalhar para os outros e suprindo sozinho a todas as suas necessidades. Nessa altura, Adimanto observou: talvez, Sócrates, a primeira hipótese seja mais cômoda do que a outra. Sim, por Zeus, voltei a falar, e não seria nada de admirar. Para começar, enquanto falavas, ocorreu-me que não somos iguais por natureza, mas nascemos com disposições diferentes, cada um com mais jeito para determinado trabalho, não te parece? É também o que eu penso. E então, como fará alguém trabalho mais perfeito, aplicando-se ao mesmo tempo a muitas atividades, ou dedicando-se apenas a uma? Apenas a uma, respondeu. Outro ponto, lhe disse, se me afigura evidente. Todo o trabalho que não é feito no tempo certo acaba por perder-se. Sem dúvida. Porque, a meu ver, lhe falei, o que tem de ser feito não espera pela disposição do trabalhador, sendo de necessidade que este se dedique seriamente ao seu ofício, em vez de considerá-lo mero passatempo. É fato. Por conseguinte, tudo se fará em maior quantidade, mais facilmente e melhor quando cada pessoa puder trabalhar de acordo com suas aptidões e no tempo certo, e deixar tudo o mais de lado. Sem dúvida. Então, Adimanto, precisaremos de muito mais de 4 cidadãos para as necessidades que enumeramos. Pelo que vemos, o agricultor não irá preparar seu próprio arado se tiver este de sair bem feito, nem sua enxada e os demais utensílios para trabalhar a terra. O pedreiro também não fabricará seus instrumentos de trabalho, e são vários os de que ele necessita. O mesmo acontecendo com o tecelão e o sapateiro. É muito certo. Sendo assim, passarão a fazer parte de nossa pequena cidade carpinteiros, ferreiros e muitos outros profissionais que a deixarão consideravelmente aumentada. Exato. Porém, ainda não ficará muito grande se a esses agregarmos boieiros e pastores de ovelhas e de outros animais, para que os agricultores disponham de bois para o arado e de bestas, os construtores para os transportarem com os lavradores, e tenham peles e lãs, os tecelões e os sapateiros. Deixaria de ser, observou, uma cidade pequena, a que congregasse tanta gente. Porém, objetei, seria quase impossível fundar uma cidade num local em que não fosse necessário importar nada. Impossível realmente. Precisará, portanto, de novos cidadãos que lhe tragam de outras cidades o de que ela necessita. É fato. Mas, se o emissário for de mãos vazias, sem levar nada do que precisam os que devem suprir as necessidades de seus concidadãos, voltará também de mãos abanando, não te parece? Penso que sim. Não deverão, portanto, produzir em casa apenas para o gasto, mas tudo em quantidade e variedade suficientes para atender aos pedidos dos que lhes suprem as necessidades. É isso mesmo.
Precisamos, por isso, aumentar o número dos trabalhadores agrícolas e dos artesãos de nossa cidade. Precisamos de fato. E também o dos incumbidos de importar ou de exportar as mercadorias, a saber, os comerciantes, não é verdade? Sem dúvida. Sendo assim, vamos precisar também de comerciantes? Perfeitamente. E se o comércio se fizer por mar, precisaremos ainda de um número maior de trabalhadores, justamente dos que têm prática da vida do mar. Muito maior, sem dúvida. E com respeito à própria cidade, de que modo será feita a permutação do que cada um produzir com seu trabalho? Foi para isso, precisamente, que se congregaram e fundaram a cidade. É evidente, respondeu, que será por meio de compra e venda. Daí, então, terá de surgir um mercado e a moeda, representativa do valor das trocas. Perfeitamente. Mas se o lavrador ou qualquer outro trabalhador especializado levar para o mercado o que ele produzir e lá não chegar juntamente com os que desejam permutar com ele os seus produtos, não terá de descurar-se de suas ocupações para deixar-se ficar sentado no local? De forma alguma, respondeu. Há pessoas que, percebendo esse inconveniente, se oferecem para semelhante serviço, o que se observa de regra nas cidades bem constituídas, indivíduos fracos fisicamente e incapazes de qualquer outra ocupação. Esses passam o tempo no mercado, trocando por dinheiro os produtos que outros querem vender e convertendo estes novamente em dinheiro com os que têm necessidade de comprá-los. Essa necessidade, então, lhe observei, é que em nossa cidade dá origem à classe dos comerciantes, pois não damos o nome de tendeiros às pessoas que se plantam no mercado, prestando serviços nessa atividade de compra e venda, e não reservamos o de viajantes para os que saem a negociar de cidade em cidade. Perfeitamente. Há outra classe de trabalhadores, segundo penso, que intelectualmente não são dignos membros da comunidade, mas que, em virtude do vigor físico, são capazes de realizar trabalhos pesados. Esses vendem o emprego da força física e ao preço dão o nome de salário. Por isso mesmo, quero crer, são chamados assalariados, não é verdade? Perfeitamente. Logo, os assalariados, no meu modo de ver, constituem um complemento indispensável na cidade. É também o que eu penso. E agora, adianto, em crescimento já terá a cidade alcançado a perfeição? É bem possível. Em que lugar, então, se encontra a justiça e a injustiça? E em qual das coisas examinadas elas surgiram? É o que não percebo muito bem, Sócrates, respondeu, a menos que tenham nascido das relações recíprocas entre os cidadãos. É possível que estejas com a razão, lhe observei. Levemos avante, por conseguinte, sem desanimar, nossa investigação. Inicialmente, vejamos de que maneira passarão a viver as pessoas que se organizaram desse modo. Produzirão trigo e vinho, não é verdade? E vestes e calçados. Levantarão casas, descalços e despidos, em sua maioria, durante o verão. E no inverno, vestidos e calçados, como convém. Alimentar-se-ão de farinha de cevada ou de trigo, por eles mesmos amassada ou assada, para o preparo de pães e bolos saborosos.
que serão servidos em esteiras ou em folhas limpas, reclinados em leitos juncados de teixo e murta. Regalar-se-ão ao lado dos filhos, a beber vinho, com a fronte engrinaldada, e cantarão hinos em louvor dos deuses, em amigável convívio uns dos outros, regulando o número dos filhos de acordo com os recursos próprios, de medo da pobreza e da guerra. Nessa altura, Glauco me interrompeu para dizer: pelo que vejo, tua gente passa apenas a pão seco? Lembraste a tempo, lhe respondi. Esqueci-me de que eles têm de prover-se do restante, sal, azeitonas e queijo, bem como de cebolas e legumes, que é o que comem no campo, e eles terão também de prepará-los. Até sobremesa lhes daremos figos, ervilhas e favas, e também bagas de mirto e castanha, que assarão no borralho com acompanhamento moderado de vinho, passando dessa maneira a existência em paz e com saúde, chegarão à velhice como é de se esperar, e transmitirão o mesmo modo de vida a seus descendentes. Nesse ponto ele observou: se tivesses, Sócrates, de organizar uma cidade de porcos, disse, de que outro modo poderias alimentá-los? Então, que precisarei fazer, Glauco? Perguntei. Como é de uso, disse, para não levarem vida miserável, segundo penso, recostados em leitos, disporão de mesa para as comidas e as sobremesas que atualmente servem. Que seja, lhe falei, compreendo. Não estamos considerando apenas como se forma uma cidade qualquer, porém uma cidade farta. Talvez não haja mal nisso. Estudando uma cidade nessas condições, é possível que venhamos a surpreender a justiça e a injustiça no momento preciso em que se originam. A meu ver, a verdadeira cidade é como a que descrevemos, sadia, mas se quiserdes considerar também outro tipo de comunidade, a pletórica, nada nos impedirá de fazê-lo. Muita gente, ao que parece, não se agrada da primeira nem de seu regime de vida. Acrescentam-lhe mesas, leitos e móveis de várias naturezas, iguarias, perfumes, incenso, cortesãs, bolos, tudo com variedade e abundância. Sim, teremos de ir além do necessário a que nos referimos acima. Casas, vestes, calçados, para movimentar também as pinturas e os bordados, e adquirir ouro e marfim e tudo o mais da mesma espécie, não é verdade? Sim, respondeu. Nesse caso, seremos forçados a aumentar consideravelmente a cidade. A primeira, a sadia, já se nos revelou insuficiente. Teremos de sobrecarregá-la com o lastro de pessoas cuja presença não é exigida por nenhuma necessidade, como toda a classe de caçadores e de imitadores, muitos dos quais se ocupam com figuras e cores, muitos também com música, são os poetas e seus servidores, rapsodos, atores, dançarinos, empresários e também os fabricantes de artigos de toda a espécie, principalmente de uso feminino. O número de auxiliares, outrossim, terá de ser consideravelmente aumentado. Ou não te parece que necessitamos de pedagogos, amas, camareiras, modistas, além de cozinheiros e açougueiros? Teremos também de arranjar porqueiros, para os quais não havia lugar em nossa primeira cidade, pois ninguém então necessitava deles. Nesta, porém, tornaram-se indispensáveis. Precisaremos ainda prover-nos de guardadores de muitas outras espécies de animais, pois haverá quem queira alimentar-se deles, não é verdade? Como não?
Mas com semelhante regime, vamos ter muito maior necessidade de médicos do que antes, não é verdade? Sem dúvida. E a terra, suficiente até então para alimentar os primeiros moradores, passará a ser pequena e inadequada, ou o que diremos? É assim mesmo, respondeu. Logo, teremos de cortar uma fatia do território dos nossos vizinhos, se quisermos ter chão bastante para a lavoura e o pasto, como aqueles também terão de fazer a mesma coisa com o nosso, logo que transpuserem os lindes do necessário, e também como nós, se empenharem na corrida para a aquisição de bens. Será inevitável, Sócrates, respondeu. Então, daí por diante, Glauco, teremos de guerrear, ou como faremos? Isso mesmo, retrucou. Não nos alarguemos agora, observei, em considerações sobre sabermos se a guerra tem boas ou más consequências. Limitemo-nos a dizer que descobrimos a origem da guerra, fonte das mais terríveis calamidades, assim públicas como particulares, onde quer que se manifeste. Perfeitamente. Sendo assim, caro amigo, nossa cidade terá de ampliar-se mais ainda, e não se tratará desta vez de algo insignificante, mas de um exército inteiro que terá de sair ao encontro dos invasores, em defesa dos nossos haveres e de tudo o que enumeramos há pouco. Como assim? Perguntou. Os próprios cidadãos não poderão incumbir-se disso? Não, lhe respondi. Se estávamos certos nos princípios sobre que ficamos de acordo quando formamos a cidade. O que assentamos, como deves estar lembrado, é que é impossível a qualquer pessoa exercer com perfeição muitas atividades. Tens razão, disse. E então, lhe perguntei, não te parece que a competição bélica é uma arte? Sem dúvida, respondeu. E a arte do sapateiro, voltei a falar, deverá exigir maior atenção de nossa parte do que a do guerreiro? De forma alguma. Não deixamos o sapateiro trabalhar ao mesmo tempo como lavrador, tecelão ou pedreiro, mas apenas como sapateiro, para que sua arte nos fornecesse produtos bem acabados. Da mesma forma, procedemos com os outros, indicando para todos uma única atividade e mais de acordo com sua inclinação, com inteira folga das demais, a que deveriam dedicar-se toda a vida, para não perderem a oportunidade de aperfeiçoar-se nas respectivas profissões. Não é verdade que as atividades relativas à guerra devem ser desempenhadas com a maior eficiência possível, ou serão tão fáceis que qualquer lavrador poderá ser ao mesmo tempo guerreiro ou sapateiro, ou oficial de qualquer outro mister, quando vemos que ninguém chega a ser bom jogador de gamão ou de dados, se não se dedicar a esses jogos desde criança, em vez de só se ocupar ocasionalmente com eles? Bastará pegar do escudo ou de qualquer outra peça ou arma de guerra para no mesmo dia tornar-se alguém ótimo soldado, tanto nos encontros da infantaria pesada como nas demais tropas de campanha. No entanto, é certo que ninguém se torna profissional, nem atleta apenas com o manejo ocasional dos respectivos instrumentos, os quais não serão de nenhuma utilidade para quem não adquiriu o conhecimento técnico de cada arte particular e não se exercitou suficientemente nelas. Nesse caso, disse, os instrumentos teriam muito mais valor. Logo, continuei,
Quanto mais importante e for a função dos guardas, mais exigirá dele tempo livre, habilidade e aplicação. Esse também é meu modo de pensar, respondeu. E não requer essa função aptidões naturais para o seu desempenho? Como não? Consistirá, portanto, nossa tarefa, se formos capazes de levá-la a bom termo, em escolher as pessoas indicadas por natureza para a função de guardas da cidade. Consistirá nisso, realmente. Por Zeus, observei, não é carga pequena a que pusemos sobre os ombros, porém não devemos desanimar enquanto nos sobrar alguma força. De certo, respondeu. No teu modo de pensar, perguntei, a natureza de um cachorro de boa raça difere essencialmente da de um jovem bem-nascido quando se trata de vigiar? Que queres dizer com isso? É que ambos devem ser incisivos para descobrir e velozes para perseguir o inimigo, bem como suficientemente fortes para lutar com ele quando capturado. Sim, precisarão possuir todas essas qualidades. E também coragem para lutar. Como não? Mas um cavalo, um cão ou qualquer outro animal poderá manifestar coragem se não for dotado de brio. Já não observaste como o brio é algo indomável e invencível e que com ele a alma se torna intrépida e irresistível? Observei. Desse modo, tornou-se-nos manifesto como deve ser fisicamente o guarda. Sim, e também com relação à alma, isto é, brioso. Isso também. E de que modo, Glauco, lhe observei, com semelhante temperamento poderão deixar de praticar violências, tanto contra eles mesmos como contra outros cidadãos? Por Zeus, replicou, não será fácil absterem-se de tal coisa. Terão, portanto, de ser mansos para seus familiares e agressivos apenas para o inimigo, sem o que não esperarão que os inimigos os destruam. Eles mesmos os anteciparão nesse mister. É muito certo, disse. Nesse caso, o que faremos? Perguntei. Onde encontrar temperamentos mansos a um tempo e violentos? A natureza branda é precisamente o oposto da impulsiva. É evidente. No entanto, vindo a faltar uma dessas qualidades, não poderá haver bom guarda, mas parece impossível a combinação das duas. Donde ser lícito concluir que jamais conseguiremos encontrar um bom guarda nessas condições. Receio que seja isso mesmo, disse. Perplexo, pus-me a meditar no que havíamos até então considerado e lhe falei. Justifica-se, amigo, nosso enleamento, pois não nos mantivemos coerentes com a imagem por nós mesmos proposta no começo. Como assim?